Shabbat Shalom, pessoal. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para falar de uma paraxá e dividindo a tela com uma querida que eu amo, que é a Wanda Strabônia. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom, Adriana, Shabbat Shalom todo mundo. Realmente é um prazer enorme estar com vocês e falar mais um pouquinho daquilo que eu sei pouquinho. Isso aí. E hoje a gente vai falar da paraxá Kitavô. A paraxá Kitavô quer dizer quando vieres, é o começo da paraxá falar isso, e ela está em Deuteronômio 26, até o capítulo 29, versículo 8. Depois a Haftará está no profeta Isaías 60, de 1 a 22. Brit Hadashah, Nova Aliança, no livro na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. É curtinha, mas tem muito conteúdo bom. E Terrilim Salmos é o número 51, que eu gosto muito. Vou passar a palavra para a Wanda começar. Tá? Então, nós vamos falar hoje, mais uma vez, de uma coisa que eu amo muito falar, é sobre obediência. Mas antes de falar da obediência, eu vou falar um pouquinho da história. Então, depois de 40 anos de deserto, os judeus estão indo para a Terra Prometida. E Deus está preparando tudo para eles, tudo. Isso, essa paraxá acontece 2 meses antes de entrarem na Terra Prometida e já estavam sendo treinados para entrar. Então, isso que é bonito. Deus, quando faz, ele faz tudo completo, né? Então, ele leva o povo, mas ele prepara o povo e nós temos que confiar nele. E vou falar um pouquinho do Deuteronômio 26, que sempre começa mais ou menos os versículos assim. Moisés disse ao povo, o Moisés disse ao povo. Por quê? Porque Deus instruiu ele para falar. E ele está lá para falar. No 26, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração. O meus antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo de morar. Isso é a história toda. Ele foi com a família para o Egito e ali moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas foram aumentando, as famílias cresceram em números e se tornaram um povo grande e forte. Aí o que aconteceu? Ciúmes. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Viraram escravos deles. Então o povo disse: vamos orar, vamos pedir socorro. Socorro a quem? A Deus, porque não tinha ninguém para pedir socorro. Pediram a Deus, graças a Deus. E ele nos atendeu. E e viu a aflição do povo. Olha, foi duro lá, foi muito difícil. Quando a gente vê os filmes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como realmente o povo sofreu. E nossa miséria e como éramos perseguidos. Ele viu tudo isso. E aí ele falou assim: ah, com a sua força, com o seu poder, vou, fez milagres, milagres maravilhosos, espantosos, e nos tirou do Egito e nos trouxe até essa terra que nos deu, uma terra rica e boa. De novo, Moisés disse ao povo: hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam esses mandamentos. Eu falo dessa obediência como filhos, né? Os filhos que obedecem aos pais, parece que eles conseguem viver melhor. E quando a gente faz burrada, a gente leva consequência. Então, o povo também tinha que obedecer, nem todos. Tem uma parte onde o povo não quer obedecer, paciência, né? Mas hoje o Senhor Deus declara que, conforme prometeu, vocês são o povo que somente dele.
e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes fama, glória e honra de qualquer outro povo, mais que ele criou. Ele criou tudo isso, mas ele criou um povo que ele ama. E hoje a gente vê o quê? Olha o que um povo que está sofrendo de novo, tanta coisa. Está sendo esmagado, ou estão tentando esmagar por tudo quanto é, por terra, por mar, por tudo. Mas ninguém consegue, porque Deus está lá. A promessa de Deus é sempre eterna. Então, de novo, Moisés deu as seguintes ordens: obedeçam a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Obedeçam fielmente a todos os mandamentos que eu lhes estou dando hoje. Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Então, vamos continuar crendo que Deus continua trabalhando e fazendo, e a gente vê os milagres, as coisas que estão acontecendo. Imagina como é difícil, de repente vem aquele barulho terrível, aqui acontece barulho de ambulâncias, agora lá é porque está sendo atacado Israel, todo mundo tem que se esconder, ficam embaixo, ficam naqueles quartos, mas o povo continua feliz, trazendo alegria, e como nós estamos orando para que Deus, que Yeshua esteja com o povo, abrindo os olhos, abrindo o coração e a alma, porque é só com Ele e por Ele, né? O que você achou, Adriana? É verdade, É tudo isso que você bom, né? Ter falou Jesus. é muito bom. E tudo isso que você falou é muito importante. A gente percebe que a obediência ela traz bênçãos, né? Então, o capítulo 27 vai falando disso, de obedecer ao Senhor, de Moisés falando para o povo, repetindo muita coisa que Deus vai falando. O 27 fala das maldições, vou passar até direto, mas o 28 fala muito das bênçãos, né? Então, se eles tivessem cuidado de ouvir a voz do Eterno e guardar todos os mandamentos que ele ordenou, Deus vai exaltar sobre todas as nações da terra. E acaba sendo isso com Israel, né? Então, bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Eterno determinará que bênção esteja nos teus celeiros, e assim por diante. E o próprio Salmos 119:11 fala: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente percebe que para não pecar, a gente tem que buscar a Deus, e isso a gente faz através da palavra dele, procurando conhecê-lo a cada dia mais, ter esse relacionamento com Deus. E aí ele vai nos mostrando o caminho que a gente deve andar. E a gente vai errar? Vai, né, Wanda? Eu erro, você erra, os nossos telespectadores também. Mas até Davi errou, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Salmo. E a gente vê que Davi errou. Mas Davi tinha um coração contrito. O que quer dizer contrito? Um coração arrependido, um coração que fez errado, mas daí se arrependeu e buscou a Deus perdão e buscou se acertar com o Senhor. Ele não queria errar mais. E aí ele pediu a direção de novo do Senhor e o Senhor se alegrou disso, né? Tanto é que muitas passagens da Bíblia a gente vê que Deus fala que o Davi tinha um coração voltado para Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse coração que se humilhava, né? Esse coração que queria buscar a Deus verdadeiramente. E como que a gente faz isso? Hoje, na época de Davi, né, Yeshua não tinha vindo ainda, né? Então, para perdão dos pecados, era necessário que houvesse pelo sacerdote, matasse um animal, né, um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro era o que purificava, tanto ele, sacerdote, quanto
as pessoas normais ali, né, que não eram os sacerdotes. E a Brit Hadashah dessa paraxá, ela fala o seguinte, que Yeshua, de uma vez por todas, né, fez esse sacrifício por nós, e bendito seja Deus, o versículo 3, né, da Paraxá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Mashiach. O Deuteronômio 28, ele fala muito das bênçãos materiais. Então, bendito você será no campo, bendito você será em tudo que você fizer. Mas aqui no Efésios, está falando muito das bênçãos espirituais, né? Porque ele nos abençoou também espiritualmente, nos limpando do nosso pecado, né? E ele escolheu a gente, olha o versículo 4 que lindo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yeshua HaMashiach, segundo o pleno e plácido de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Então, assim, as bênçãos de obedecer ao Senhor são não apenas materiais, mas também espirituais. Ou seja, a salvação e também, dependendo de como a gente age aqui na Terra, também ele vai nos dar galardões depois no Olam Rabá, né, no mundo vindouro, onde ele vai morar, né, com Yeshua, com o Eterno, ele vai nos abençoar, né, também. E eu queria falar um pouquinho do Terrilim, né, do Salmo. O Salmo 51, Wanda, o Davi já fala para Deus no começo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, assim, Davi viu, errei, mas quero me acertar. E aí ele pede para Deus lavá-lo da iniquidade, purificar do pecado. E a gente sabe hoje que Yeshua nos purificou do nosso pecado de hoje, nosso pecado de amanhã, de ontem, né? Desde que a gente se arrependa, né? Pequei contra ti somente, nasci em iniquidade, mas eis que te comprases na verdade no íntimo e me fazes conhecer a sabedoria. Então é bem profundo, né? Esse salmo, pedindo, né? E o versículo 10 eu acho que é um dos mais bonitos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho que isso serve para a gente fazer de oração todo dia, né? É, e Porque, posso acrescentar, nesse Salmo claro, mesmo, 51, pode. o que, o que tu queres é um coração sincero? Enche o meu coração com tua sabedoria. Então, eu falo que sabedoria, a gente fala muito de tecnologia hoje. Tudo é tecnologia, tudo se resolve, tudo é fácil com tecnologia, mas Deus coloca um chip na gente. Quando a gente crê, né, quando tem esse que Deus já escolheu a gente antes, a gente parece que tem um chip e ele está na nossa cabeça, no nosso coração, a gente entende. Então, eu espero que as pessoas também possam ter esse chip de sabedoria de Deus, que ele possa trazer muita alegria para cada um, porque o mundo está difícil, mas a gente vê cada vez mais pessoas protegidas, como o Davi foi protegido porque ele fez muita besteira, ele matou uma pessoa, mas ele se arrependeu. Então, vamos se arrepender de tudo. E olha, ainda vou falar mais uma coisinha que é do 1 João 3:21, para a gente meditar um pouquinho na Bíblia. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a Deus. Olha como é importante. Filho, quando agrada o pai fica feliz. A gente é a mesma coisa. Vamos agradar ao nosso Deus, porque ele fica contente e ele dirige a gente. Então,
esse mundo que estamos vivendo, eu acho que nunca foi fácil, sempre teve guerra, sempre teve confusão, mas agora a gente está vendo, está acontecendo nos nossos olhos, então ele vai nos proteger. Você não acha, Adriana? Eu acho. Para Eu finalizar, vou eu queria meditar. falar do. É verdade. Eu queria falar só do versículo 17 do Salmo ainda. Uhum, Sacrifícios agradáveis a Deus, ao Eterno, são o espírito quebrantado. Então, é esse espírito que está sempre humilhando-se perante Deus. uhum. É um coração compungido e contrito, né? Isso de estar se arrependendo, né? E Deus não despreza isso, né? Então ele quer esse coração humilde diante dele, né? E quando a gente tem Yeshua, a gente também foi selado com o Ruach, que é o próprio Espírito do Eterno habitando na gente. Eu acho que ele é o nosso chip, eu diria. Assim, é uma comparação, mas acho que ele vai nos ajudando a nos lembrar da Ah, palavra e como que a gente pode obedecer melhor ao Senhor, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a obediência traz a bênção e Deus se agrada de um coração contrito. O que que você acha para resumir, Wanda, para a gente finalizar? a gente, mesmo quando a gente se desvia e fala, ai, Senhor, me perdoa, eu errei, ele apaga, ele Ele apaga já tudo. é, Então, já perdoou, né? É isso é, mesmo. ele, ele é, ele é tudo que a gente precisa hoje. Yeshua, sem Yeshua não dá para viver, não dá. Não Está dá. muito É. difícil, então a Esse gente mundo precisa de tá, né? Tá no difícil. Tem muita. coração, na É, mente, é, na fala, e vamos falar, assim como a gente está falando hoje, vamos falar para outras pessoas. sim. E vamos buscar esse Deus maravilhoso, né? Que a gente tem. Amém. Isso mesmo. Com certeza. Obrigada e desejamos a todos que nos assistem um Shabat com muito shalom. Shabbat shalom, Obrigada, Shabbat pessoal. Shalom a todos e para você também, Adri. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau.